Eu sou quem eu sou, uma menina que gostava de livros e por isso chegou aqui. Porque na verdade o segredo é que eu queria ser escritora, mas eu não tinha coragem de contar. Esse prêmio é um prêmio muito grande. É um prêmio muito grande, não por mim, é porque ele vem trazendo histórias. E ele tem essa característica que ele é da pessoa no conjunto da obra, mas também de um livro. E esse livro, eu comecei a pensar nele no começo da pandemia, pensando a destruição deliberada da Amazônia. Então, na pandemia, tendo que encontrar pessoas que eu tinha que entrevistar, eu não podia sair da Gávea, e eu pensava assim, como que eu vou fazer isso, né? Mas era tão urgente, tão necessário, e cada vez mais necessário a proteção da Amazônia, que eu me dediquei inteiramente ao livro. Então, eu fico muito feliz que o livro é reconhecido. Mas o prêmio em si, desde que eu recebi, no dia que eu recebi, eu comecei a chorar, porque eu venho de uma longa caminhada, sabe? Eu venho de uma longa caminhada. A minha caminhada com os livros, e isso é porque eu escrevi livros. E eu sonhei a vida inteira com livros. Eu sou quem eu sou, uma menina que gostava de livros. E por isso chegou aqui. Então é isso. Então eu pensei exatamente nisso. E no caminho do livro tem muita história. Tem a história da minha irmã, que eu tinha acabado de perder, a Beth, porque ela me pegava pela mão e falava, olha, esse livro é bonito. Leia esse livro porque são uma família de retirantes que sai do Nordeste e vem vindo. E aí, assim, a Vitória, Fabiano, menino menor, menino maior, Baleia, vinha, Vidas Secas. Olha, leia esse livro, porque esse livro recria a linguagem, a Grande Sertão Veredas. Ou leia esse livro mesmo antes, infantil, né? A Beth me mostrava muito. Era uma cidade sem livraria, sem biblioteca, mas minha casa era cercada de livros. Então, meu pai falava, me via grudada com os livros e falava assim, Mirinha, você vai escrever livros. Então, quando eu fui informada do prêmio, eu pensei em tudo isso. Todo mundo que veio me trazendo. Eu tinha um professor que um dia eu sempre fazia redação rapidinho, mas um dia eu não conseguia fazer a redação. Porque é o que eu quero ser quando crescer. Porque, na verdade, o segredo é que eu queria ser escritora, mas eu não tinha coragem de contar. E ele falou assim, Mirinha, escreva o que você realmente quer ser. E aí eu escrevi rapidinho, assim, eu quero ser escritora. E ele falou para mim assim, você pode ser. Então, um professor que diz para você, você pode ser, ele te empurra, né? Então, o que me trouxe até aqui é muita gente que foi me trazendo, os livros que me trouxeram, os livros que foram preenchendo a minha vida nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade. Eu me lembro de um dia que eu sofri uma decepção profissional muito grande e eu estava muito arrasada. Aí a minha mãe falou assim, eu fui para perto da minha mãe com meus filhos pequenos. Aí ela falou assim, Mirinha, quando você está assim, você precisa de livro, você vai ler que eu cuido dos meninos. E aí eu fui ler O Nome da Rosa, que é sobre literatura, é sobre, sabe, é sobre manuscritos. Então, é isso. Os livros, o amor aos livros me trouxe até aqui. Então, esse é o prêmio pessoal, mas ele também é um ato coletivo de falar assim, olha, é importante a defesa do combate à mudança climática, defesa da Amazônia em pé, das matas em pé. Então, é isso que eu senti, quer dizer, não é para mim. Do ponto de vista pessoal, eu vi essa trajetória dessa menina que chegou aqui, trazida por muitas mãos, por muitos livros, mas também eu vi que é o discurso de defesa da Amazônia, de defesa do meio ambiente, que é eu impregnei meu jornalismo econômico da defesa da questão ambiental. É isso que é esse prêmio para mim. E esse prêmio é muita coisa. Esse prêmio é muita realização. Quando eu olho quem recebeu, é tão gigante quem recebeu. E que
que eu fico, assim, assustada, né? Porque no Panteão da Glória, para mim, e a Beth me mostrava isso, que a Beth lia os poemas do Drummond para mim e falava, olha, Miriam, como é lindo, olha a música, ouça a música do Drummond. E eu estou aqui na terra do Drummond, né? E ele recebeu esse prêmio, né? Muitos anos atrás, e eu fico pensando, nossa, o Drummond recebeu. Então é aquela coisa imensa, sabe? Assim, é como se a poesia dele me abraçasse, né, nesse momento. E todos os outros que vieram. E Conceição Evaristo, que é essa pessoa, esse monumento da literatura e da sabedoria, tá ali também. É tanta coisa ao mesmo tempo, sabe? É o fato de que o prêmio ele é resultado de uma votação. Democracia, eu gosto. Então, é votado. Então, tudo isso me levou a... eu tenho me emocionado muito nos últimos tempos, e eu estou muito emocionada aqui, porque a sensação que eu tenho às vezes assim, eu não mereço tudo isso, mas que bom que eu estou vivendo tudo isso. Eu acho muito lindo isso. Eu gosto muito dessa parte da premiação e me emociono demais, porque eu vejo que aquelas crianças todas são a criança que eu fui, né? A criança que acredita na palavra escrita, a criança que tenta, que vai, escreve e tem a coragem de expor. Essa é a criança que vai amanhã receber o prêmio, que vai receber o prêmio, que recebe em todos os festivais os prêmios. Eu acho essa iniciativa é muito grande. Eu gostaria até que a Mirinha tivesse, nesse tempo, um FLI Caratinga, porque eu teria tido coragem para mostrar para mais gente, né? Uma redação minha foi para o quadro do colégio. Eu achei, assim, uma coisa maravilhosa. Então, eu fico pensando essas crianças do lado de escritores, diante da plateia, dos seus pais, dos seus colegas, subindo para receber. Eles estão recebendo um incentivo, é um incentivo para eles continuarem amando as palavras. Quantas pessoas já previram o fim do livro, o fim da palavra escrita, por todos os motivos do mundo, e agora pela economia digital. E o livro não morre, porque o livro está em cada criança que resolve fazer um texto, escrever alguma coisa e tentar mostrar isso para alguém e receber um prêmio. Então, aquilo ali é o começo. Essa é a gênese de tudo. Da capacidade do livro de renascer a cada geração. Assim, há 500 anos, o livro escrito desse jeito que a gente sabe, mas a palavra escrita já vem de muito mais tempo. Olha, eu fico pensando assim, eu quero escrever livros que as crianças gostem, que elas achem de ver. Eu quero contar uma história. Eu quero contar uma história. E uma história que não é para que a criança tenha a mesma paixão pelo livro que eu tive. Eu quero fazer com eles o que fizeram comigo. Eu quero contar uma história. Então, eu tento muito. Para mim, a literatura infantil não é eu vou fazer um hobby aqui, vou me distrair. Não, não é isso. Eu levo muito a sério. Eu escrevo e reescrevo, eu penso muito em cada história. E eu sempre penso nisso. A criança vai se divertir, ela vai achar interessante. Então, quando eu encontro uma criança que gostou de um livro meu, para mim é um acontecimento. É um acontecimento. Então, ontem eu fiquei sabendo que o João Francisco, que é o filho do prefeito, ele gosta do O Estranho Caso do Sono Perdido. E ele gostou e pediu para comprar, e aí eu falei com ele por uma chamada de vídeo, e eu fiquei tão feliz com a alegria dele de falar comigo, porque é isso, eu quero me conectar com as crianças porque eu quero exatamente fazer essa passagem de bastão, sabe? Eu quero que eles gostem do que eu gostei, porque o fato de eu amar os livros na infância me levou pelo caminho e me trouxe a realização dos meus sonhos, e me faz de mim ser quem eu sou. O livro infantil, eu sou filha do livro infantil.
Então, o livro infantil tinha que estar na minha vida, né? Eu sempre inventei histórias, mas as histórias se perdiam, assim, inventava uma história mas aí eu comecei a colocar em livro. E isso me faz muito bem. Quando eu estou escrevendo um livro, eu estou voltando a ser criança e querendo contar para uma criança, querendo me conectar com a criança, apesar de todas as décadas que nos separam. E quando eu me conecto, eu acho que aí eu realizei. Quando uma criança olha e gosta e ri ou fala, olha, eu li, ou uma mãe fala assim, ó, pediu para ler o tempo todo, várias vezes, porque a criança gosta da repetição. Isso me faz muito feliz. Mas não é apenas, é um hobby. Não, não é isso. É um trabalho ao qual me dedico intensamente. O livro infantil é um livro que é escrito em 2 faixas, sabe? Ele tem que se comunicar com a criança e ele tem que falar com o adulto que um dia foi criança. Então ele vai nessa direção, é muito complexo. Então, por exemplo, no caso do Menino que Conhecia o Fim da Noite, eu escrevi no meio da pandemia e no meio do governo Bolsonaro, que falava na volta da ditadura. A ditadura que eu sofri e que quero que jamais volte, que amedrontar nenhuma geração. Então, eu precisava contar para os adultos que as noites acabam. Eu sei porque eu já vi um fim de noite. Eu já vi uma noite terrível acabar. Então, eu já vi. E sei que por mais longa que pareça a noite, por mais que a gente se sinta prisioneiro da noite, ela vai acabar. Eu queria contar isso. E eu contei, ao mesmo tempo, uma história de uma família que sai em busca do fim da noite. E sempre meu processo criativo, ele nasce de um pedaço da realidade. É como se eu precisasse de um retalho da realidade para construir um sonho. É assim que eu faço. Eu acho que fato ser jornalista. Eu preciso de um pedaço de verdade, de uma coisa que de fato aconteceu. E de fato aconteceu que o meu filho, o mais velho, Vladimir, quando ele tinha 4 anos, ele de repente acordou, teve insônia talvez, ele acordou no meio da noite, a gente morava em Brasília, eu estava esperando o Matheus, e ele falou assim, a noite acabou. Eu falei, a noite não acabou. Aí ele falou assim, eu vi o fim da noite e um clarão vindo atrás. Essa frase dele foi falada assim, as crianças têm assim, uma inteligência impressionante, né? E aí eu anotei a frase, escrevi para a Beth, minha irmã, contando para ela que o Vladimir tinha falado essa frase. Ela guardou a carta e me entregou um pouco antes da pandemia, me entregou de volta. Eu tinha esquecido totalmente dessa frase. Aí no meio daquela noite dupla que a gente vivia, porque era ameaça à democracia, ameaça da vida com a pandemia, eu comecei a pensar nessa história. E a história é uma caminhada pelo Brasil, vai indo pelo Brasil, vai encontrando as árvores vão contando histórias, vão levando as crianças e a família, e aí chegam os indígenas, e elas vão para a avó dos indígenas, para ela tentar saber como é que faz para trazer de volta o dia. Sempre nas minhas histórias tem uma avó, assim, não é todos os livros, mas a avó é uma figura sempre presente em várias histórias. Eu me colocando no enquadro, né? Mas é isso, uma história. No caso dos passarinhos, eu quero também falar da busca de plantar mais árvores, a necessidade realmente de proteção da natureza. No caso do Flávio Bolo de Chocolate, é a luta contra o racismo. E eu mirei crianças ainda menores. E eu falei assim, eu quero lutar contra esse inimigo, o racismo, bem no comecinho, quando ele surge, crianças bem pequenas. E aí eu tratei da Flávia o Bolo de Chocolate, a Flávia se vendo como linda, mas passando por um processo de aceitação, né? E de discussão sobre isso com a mãe. Então eu busco essa mistura, sabe? Assim, de falar para os adultos também, se liga, mas estou falando para as crianças, mas presta atenção aí, você que é grande, nessa história que eu tenho para contar. Eu já tratei da questão ambiental, da luta contra, né, as noites todas que nos surgem, a luta contra o racismo, a luta contra estresse urbano, que é o estranho caso do sono perdido, a beleza da leitura, que é a menina de nome enfeitado. E o próximo vou tratar de uma criança
que tem uma síndrome. Ela tem uma síndrome rara. E essa criança existe. É a Luli, minha sobrinha neta e minha afilhada, neta da Beth. E ela é uma guerreira, é uma luta, sabe? Ela luta muito para conseguir as coisas com muita alegria e ela tem conquistado muito. Então eu fiz esse livro para ela, chama-se Luli, a Gata, ela chama Luli, Luli a Gata Aventureira. E eu falei a Gata Aventureira porque ela vai para a vida com uma aventura, sabe? Eu vou de conquista. E aí eu quero, é um sutil para falar da gata borralheira que ficou parada esperando, né, a bela adormecida, não sei. Essas histórias que as mulheres esperam os homens resolverem os problemas. E ela não, ela vai resolver o seu problema, ela vai lutar pelo seu problema. Ela tem hoje, acabou de fazer 7 anos, e ela é um presente nas nossas vidas. Ela tem uma síndrome rara que poderia ter impedido ela de andar, de falar, e ela luta para conquistar todas essas coisas. E ela está muito feliz. E ela quer saber quando é que o livro dela sai. Toda vez que ela me conta, Dinda, quando é que sai meu livro? E quando que sai? Eu acho que sai no final de abril, comecinho de maio. A síndrome chama-se Cri du Chat, que é a síndrome do choro do gato. Ela é uma síndrome rara. E ela foi descoberta por um médico, identificada por um médico francês, por isso que ela chama Cri du Chat. E ela tem essa síndrome, ela é genética, ela nasceu com nessa condição. Mas aí tudo é tão difícil, porque eu não vou falar a palavra síndrome no livro. Aí eu falo que a Luli tem uma condição que já veio com ela. Né? É assim, você tem que buscar a palavra, né, certa. Porque para criança você tem que ter leve, sabe? Você tem que tratar de forma lúdica, mesmo as dores, mesmo as dificuldades. É isso que tem que ser. Essa é a dificuldade assim, do trabalho, sabe? Você tem que escrever com a pontinha dos dedos. É diferente do jornalismo, o jornalismo de opinião, que você fala tá. Eu escrevo assim, sabe? Quando eu vou escrever. Porque é com criança, que eu estou tratando com criança. Sabe que quando o Ricardo Ramos me ligou e falou assim, olha, você ganhou o Juca Pato e você vai receber o Juca Pato em Itabira. Eu estava lá em Belo Horizonte para a despedida dela. Ela não teve enterro. Ela doou o corpo para estudos, ela doou todos os órgãos que fossem ainda possíveis, mas ao mesmo tempo ela doou seu próprio corpo para a Universidade Federal de Minas Gerais. Então a gente não teve o enterro. E então ela pediu para fazer uma festa, um culto e uma festa. Eu estava lá para esse evento. Ia ser um culto na Igreja Luterana e depois uma festa. Ela pediu uma festa com muita música. E eu estava descendo do elevador quando o Ricardo me ligou, Ricardo Ramos, me contou. E a primeira iniciativa minha foi ligar para a Beth. Não tinha mais Beth. E depois eu fiquei chorando ali, pensando assim, tem Beth. Ela está em mim. Ela está na minha história. Estou impregnada de Beth. Né? Então ela não sabe do prêmio, porque ela não pôde saber do prêmio. Mas ela sabe do livro. O livro eu li para ela. E ela terminou chorando e falando assim, obrigado, Mirinha. E a gente tinha uma cumplicidade muito grande, assim, na vida. Foi uma companheira de vida, assim. 8 anos mais velha do que eu. Mas a gente se ligou na vida e foi a vida inteira, assim. E teve momentos dramáticos, né? E o momento mais dramático talvez, foi quando eu ia para o julgamento e eu não sabia se eu ia voltar. Os advogados diziam, quer dizer, eu tinha sido presa, tinha sido solta, nasceu Vladimir, e aí ia ser o julgamento na Justiça Militar, na primeira auditoria da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. E eu morava em Vitória. Aí eu fui a Belo Horizonte, entreguei o Vladimir para ela. E eu disse a frase que eu acho que talvez tenha selado a nossa cumplicidade eterna. Assim. Eu falei, minha irmã, se eu não voltar, cria meu filho. Então eu fui e eu voltei. A boa notícia é que eu voltei. Tantos não voltaram, né? Mas ela estava cuidando do meu filho. E eu sabia que eu podia até morrer, porque a Beth seria uma mãe para os meus filhos como ela foi. Então, eu tenho a sorte
da fraternidade perfeita. Eu tive a irmã perfeita. Mas então, a nossa vida também é toda semeada de livros, é por isso que ela está tão ligada nesse, né? Nessa nossa. A gente foi assim, né? Mostrava livros, contava livros. Eu me lembro dela criança fazendo, declamando: Estamos em pleno mar. Ela era uma pessoa da palavra, né? Ela falava muito bem e então ela me ensinou a amar as palavras. E essa sim é a irmã mais nova apaixonada pela irmã mais velha. Essa sou eu.